Agora 8 da manhã e 22 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, acompanho você aí de casa, você do carro, do trabalho, até às 10 horas da manhã com os destaques do seu dia. E claro, não estou sozinho, Samara Souza aqui comigo. Muito bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 Band News Difusora FM. Band News Manaus desta quinta-feira está no ar, 19 de dezembro de 2019. Que camisa é essa, Arthur? É de um time alemão. É, isso. Ainda não é da seleção Mengão, não. Não, né? Só sábado. Parece. Eu pensei assim, mas eu olhei para o símbolo, não tem nada a ver. Tá feliz com o destaque do Liverpool ganhando ontem? Em partes, né? Foi muito difícil para o Liverpool. Até os 30 minutos do primeiro tempo eu pensei que ia dar Monterrey. E o Liverpool conseguiu essa vitória. No finalzinho, eu penso que se fosse para as prorrogações, ficaria um pouco mais difícil. Mas o brasileiro Firmino foi lá e resolveu a situação. 2-1 agora se repete. Aquele dezembro de 81, vamos ver se dá pra gente completar a nossa música com essa vitória em cima do Liverpool. Eu quero lembrar a torcida flamenguista que temos do outro lado, no Liverpool, o goleiro mais gato. O goleiro mais lindo. E o melhor do mundo, né? Isso eu não posso tá dizer do outro que lado. Ele é lindo, mas que ele é melhor do mundo. Foi a última é. frase que eu falei. Te peguei, Arthur. É o goleiro mais gato, tá do outro lado. Mas, segundo o nosso vigia aqui do prédio, ele disse, Samara, vai dar tranquilo 2-1. Eu tô apostando aqui, eu já tô pedindo para ele me dar os números da Mega Sena, porque do último ranking aí da partida, né? O último resultado da partida ele acertou 3-1. Né? E agora ele já disse, Samara, tranquilo, 2-1. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser na raça, mas diz que o Flamengo vai ganhar. Vamos mesmo torcer. com o goleiro gato do outro lado. Vai furar essa rede. 8 horas 24 minutos. Você também participa através da sua mensagem no 993-519370, nossas mídias sociais. Estamos ao vivo no Facebook, no Super Aplicativo Humano. Interaja conosco também através da internet. Confira os destaques a partir de agora. É determinada pela Justiça a aplicação de multa diária por atendimento psiquiátrico precário no Amazonas. Fala, Cindy Lopes. A Justiça Federal determina que a União e o Estado do Amazonas sejam multados com R$100 mil ao dia por não adotarem as medidas necessárias de reestruturação do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, em Manaus. Já havia uma decisão judicial semelhante desde 2018. Na nova decisão do dia 13 de dezembro deste ano, a Justiça estabeleceu que a União e o Estado deveriam comprovar as medidas para reestruturar a unidade no prazo de 5 dias, o que não aconteceu. 8 horas e 26 minutos, olha a gente falando aqui, a Tássia se metendo, espia, Vaninho, se metendo aqui, olha, é bom lembrar que o Liverpool jogou só com o time reserva, apenas 4 titulares, e ganhou de 2-1, o Flamengo que se cuide. Rapaz, vamos... Jogo se resolve no campo, né? Vamos esperar essa partida tudo no sábado. O Amazonas está entre os estados com maior número de mortes de líderes indígenas. Quem tem o destaque é Tawane Costa. Os assassinatos de indígenas crescem a cada ano na região norte. Segundo os relatórios do Conselho Indigenista Missionário e Comissão Pastoral da Terra, somente neste ano, os conflitos no campo resultaram no maior número de mortes de lideranças indígenas em 11 anos. Foram 7 registros. A Polícia Federal de Roraima deflagra uma operação na manhã de hoje para desarticular um grupo criminoso suspeito de desviar recursos da saúde pública do Estado. A gente tem as informações ao vivo direto da redação com Guilherme Guedes. As investigações levantaram indícios de fraudes no procedimento licitatório para fornecimento de alimentos para unidades de saúde estaduais, inclusive do Hospital Geral de Roraima. Apenas do governo estadual, a empresa já teria recebido mais de 14 milhões de reais entre agosto de 2017 e abril de 2019. São cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. A economia brasileira deve crescer em 2020 com expansão de 2,5% do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.
A estimativa é da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. De acordo com o estudo, a atividade econômica vai ser impulsionada pela expansão do PIB industrial e pelo aumento do investimento, que deve crescer 6,5%. As expectativas também são positivas para outros indicadores da economia. E antes da gente bater aqui o papo com a Rosiane Carvalho, que já está na espera, já está na linha, nossos ouvintes aqui reclamando de um trânsito travado na área da rotatória do Coroado, na Avenida Cosme Ferreira. Está grande a retenção, que começa quase no Hospital João Lúcio, até antes do Hospital João Lúcio, essa forte retenção na Cosme Ferreira. E tudo isso por uma ocorrência de trânsito na rotatória, nas proximidades da rotatória do Coroado. Quem puder evitar neste momento, Cosme Ferreira, essa área da rotatória do Coroado, evite por conta desta ocorrência. Política, com Rosiane Carvalho. 8 da manhã e 28 minutos. Rosiane Carvalho conosco ao telefone com as informações de política. Bom dia, Rose. Oi, Arthur. Bom dia para todos os ouvintes. Rose, a gente começa a coluna de hoje destacando a sessão de ontem na Assembleia Legislativa do Amazonas, em que os deputados aprovaram mais de 100 projetos, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária. Como é que foi essa sessão? Você que ficou até tarde lá, né? Saí umas 10 horas da noite da Assembleia Legislativa. A sessão começou, como todos os dias, 9 horas, e aí teve uma série de coisas pela manhã. Acho que as votações só começaram mesmo pela parte da tarde. Teve sessão especial, né? Tentativa de discussão de uma série de coisas, pedido de impeachment contra o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. A gente vai tratar mais um pouquinho na frente desse assunto aqui da coluna. E aí a votação mais importante, mais aguardada, era sobre a lei orçamentária. Essa deve ter começado, Arthur, depois de 8h30, por aí. Terminou por volta de 10 horas, né? Embora pareça uma sessão muito longa, acaba em função de tudo que envolve, né? De todas as dúvidas que até agora eu te confesso que eu estou cheia de dúvidas em relação a detalhes dessa lei. O tempo acaba sendo muito curto, os deputados demonstrando muito cansaço já, até os deputados de oposição que estavam, e aí justiça seja feita, sempre dispostos a participar de todos os debates, né, com muita seriedade nos assuntos também, mas demonstravam muito cansaço. O deputado Belarmino Lins, que de vez em quando fazia uma brincadeira, né, com cansaço, com o rosto cansado de todos, dizendo que ele não estava cansado, né, que ele é ali, como ele mesmo diz, um dos mais experientes, né, desse atual exercício, né, do legislativo. De toda sorte, assim, em resumo, os deputados aprovaram um orçamento para o próximo ano no valor de 18,9 bilhões, quase 19 bilhões, o orçamento previsto para o ano que vem do governo do estado do Amazonas, do governo Wilson Lima. É um valor, Arthur, 1,6 bilhão, né? 1 bilhão e 600 a mais do que as receitas que foram projetadas para esse ano, desse primeiro ano de mandato do governador Wilson Lima. Há detalhes aí nessa aprovação em relação a cada área, né? Que a gente pode citar aqui, por exemplo, separei aqui, a área de segurança pública, uma previsão orçamentária de 2 bilhões 201 milhões, né? Que são as principais as pastas que recebem mais recursos, as pastas que dão mais trabalho também, né? Aí a gente tem para a área de saúde uma previsão orçamentária de 2 bilhões 634 milhões. E para a área de educação, a previsão orçamentária de 2 bilhões 825 milhões. Então, são as pastas que há aí uma previsão orçamentária um pouco maior, né? Aí Isso. tem, claro, previsões orçamentárias aí para os poderes, para os órgãos de controle também, né? Deixa eu ver aqui, Legislativa, Assembleia Legislativa, a previsão de orçamento é de 315 milhões, Tribunal de Contas 233 milhões, a previsão... desculpa, eu estou dando o valor de 2019, né? De 2020 é de 342 milhões da Assembleia.
e do Tribunal de Contas 252 milhões, todos eles, como é em percentual, né, esse repasse, ele acaba tendo uma previsão de um orçamento maior para o ano que vem. Todos esses poderes, esses órgãos de controle também têm previsão de um orçamento maior. O Tribunal de Justiça, por exemplo, esse ano foi de 616 milhões, vai para 668 milhões, né? Ministério Público, de 261 de 648 para 292 milhões. A Defensoria Pública, em percentual, foi um valor maior, né? De 107 milhões, que foi previsto para esse ano, né? Vai para 125 milhões. A gente tem que lembrar aí que um dos homens mais influentes do governo hoje, vice-governador, chefe da Casa Civil, é aí defensor público, né? Isso. Olha, Arthur, teve muita discussão e embates lá dos deputados, já estava acontecendo há algum tempo, sobretudo, por exemplo, do setor primário, né? Havia, no ano passado, uma previsão de um valor maior para a CEPRO. O deputado Hermilson Chagas, por exemplo, que tem um contato maior com produtores rurais, pessoal da pesca, né? Reclamou bastante da previsão orçamentária, um corte de 109 milhões para a CEPRO. Ele coloca aí e que praticamente o que ficou previsto para a CEPRO para o ano que vem, no entendimento do Hermilson Chagas, paga só a folha, né? Eles têm 3,5 milhões para custeio, um valor aí que, se a gente for comparar a questões de culturais, que são importantes também, mas outros valores que são questionados do governo, que o orçamento é praticamente isso, né? O orçamento que dá para investimento do setor primário. Sim. O que ficou muito em discussão lá é o que representa esse orçamento em função do que o governo pode remanejar, de 40%. Você tem alguns áudios aí, né? Tem. O deputado Wilker Barreto, da oposição, fez aí algumas críticas, né, sobre algumas das pautas. A gente tem um trecho da fala dele. Viram colegas aqui falar que esse parlamento se resume às emendas impositivas. Emendas impositivas correspondem a menos de 2% do orçamento do Estado. Esse parlamento não é do tamanho de 2%. E ninguém aqui que colocou um paletó e um broche foi eleito para ficar pedindo o favor de governador para pedir suas emendas e indicações. Tem prerrogativas para apresentar. Agora não, está cansativo. Mas todas as minhas emendas têm embasamento técnico. Não sou eu que, infelizmente, vai encostar a cabeça no travesseiro sabendo que o seu governo matou mais uma criança. Porque isso para mim não foi acaso, isso para mim foi execução. Então uma família hoje enlutada, imagina como vai ser o Natal, meu Deus, dessas pessoas que perderam entes queridos. Não vou mais, voto contra pelas razões. O orçamento é triste, mas eu escutei aqui de inúmeras vezes aqui. É uma peça de ficção. Se é uma peça de ficção, então eu posso votar contra, senhor presidente. E, Rose, parece que não é só o Wilker que pensa assim, né? Arthur, desculpa te interromper. Antes de a gente entrar aí na outra fala que você quer colocar, que é importantíssimo também, que é o contraponto, vamos só falar um pouquinho dessa fala do Wilker. Ele deu ele subiu lá para falar a respeito disso, isso era quase 10 horas da noite, né? E naquele momento já havia um clima assim, vamos terminar logo, os deputados da base, alguns estavam até brincando, estava um clima assim, uma tentativa de ficarem um pouco mais relaxados, né? E aí o deputado Wilker, que é um deputado de oposição, ele colocava as palavras dele reclamando sobre a rejeição de emendas ao orçamento, né? As emendas que foram aprovadas, mais de 800 e alguma coisa, foram só as emendas impositivas, aquelas que já são previstas na lei, que os deputados podem indicar, e que há uma série de reclamações que só são atendidas as emendas de quem é da base, né? Quem é da oposição tem dificuldade de ter essas emendas atendidas. Para além disso, o que chama atenção para um detalhe, olha, emendas impositivas representam 2% desse orçamento. Tem várias outras questões que os parlamentares poderiam participar, mas a própria força da base aliada, vem de vários outros governos, o governo Wilson consegue, nesse finalzinho de ano, ter acesso a essa força também, a força dessa base aliada, da máquina, né, dessa relação dos parlamentares com o governo, impede que algumas emendas sejam feitas ao orçamento, embora essa mesma Assembleia aprove que esse governo remaneje 40% desse orçamento. É por isso que ele põe como uma peça fictícia,
porque aí vai tirar de um lado, vai botar para outro, que eles estão aprovando, vai acabar não sendo realidade. E ele reclamava de emendas que ele apresentou em relação a investimentos para tratamento de pacientes cardiopatas e quebrou o clima completamente, né? Colocou ali um problema a ser pensado 10 horas da noite em função de uma criança que foi anestesiada para ser operada, né? Uma criança cardiopata, um bebê. Não foi operado porque um equipamento quebrou, eu estou inclusive apurando isso com o Ministério Público nesse momento. E aí depois, no final da noite, o Wilker Barreto informa que essa criança morreu, né? E que ele não tinha condições de votar, isso é a justificativa que ele apresenta, de votar num orçamento que tira recursos de investimento para tratamento de pessoas cardiopatas com realidade que o Estado do Amazonas vive hoje na saúde, né? E aí teve 2 matérias seguidas nacionais e muitas informações locais a respeito dos problemas, da gravidade dos problemas da saúde nesse momento, né, no Estado do Amazonas. Sim, e sobre o orçamento, a líder do governo, a deputada Joana Dark, ela pensa parecido com a do deputado Wilker. A gente tem um trecho da fala dela também aqui, Rose. A gente teve aí um PPA que pela primeira vez foi realmente feito um planejamento, foi ouvida a sociedade. A gente tem aí agora uma lei orçamentária anual, que é uma peça fictícia com estimativas de receitas que vão entrar para o Estado, mas que a todo tempo, se você abrir diário oficial hoje, por exemplo, se faz o remanejamento de orçamento. Porque a gente não tem como prever o ideal para aquela determinada área. Mas as áreas que estão sendo priorizadas é saúde, segurança, educação. Tá aí a fala da líder do governo, Joana Dark. Essa é a notícia, né, quando foge do normal. Eu já vi muitos deputados de oposição criticarem, falarem assim do orçamento. A sinceridade de um líder, né, atuar dessa maneira, eu nunca tinha visto, não. Ela realmente confirma que esse orçamento que a gente acompanhou, né, a votação e os deputados aprovaram, uma peça de ficção, é isso que ela fala, a deputada Joana, é o que é a crítica dos deputados de oposição, e que o governo vai remanejar, né, vai colocar para onde achar que é melhor. Por exemplo, nesse ano, havia uma previsão orçamentária para ser aplicada em política indígena, né, para indígena de 65 milhões. Isso aí foi tirado, acho que não foi aplicado 2 ou 3 milhões, eu não tenho exatamente esse número agora, mas foi retirado e remanejado para outras áreas, né? Então, assim, realmente algo complicado, né? Não há um planejamento e o próprio governo diz que não há condições de planejar e de prever o que vai acontecer, de ser aplicado em outras áreas, né? Eu não sei, assim, se você confirma que não há como prever, tem coisas que realmente precisam ter uma margem de remanejamento para surpresas que podem acontecer. Mas uma falta de planejamento, 40% do orçamento, né, isso ser realmente executado é algo que diz muito a respeito de como a gente está nesse momento, né? A pasta que tem mais recursos, uma pasta que traz mais problemas e mais escândalos, e escândalos gravíssimos, né? Quando envolve mortes. E você vê, o governo está criando um problema muito grande para a sua imagem, né? Quando essa coisa de morte de crianças, né? Acho que é uma medida pesada para o futuro. Essa fila que as pessoas chamam de fila da morte, né? E esse registro que nós estamos acompanhando aí diariamente. No fim da sessão, teve ali as considerações do presidente da casa, o deputado Josué Neto. Rose, a gente tem um trechinho da fala dele. Eu estou aqui no local onde tive os 24 votos. No final do ano que vem, espero que os colegas não tenham se arrependido de ter votado em mim para estar aqui hoje. Eu estou fazendo o que é possível e o que é melhor. Então, não me sinto menor em pedir desculpas. Não me sinto menor em ser atacado de forma pessoal. Se eu estou no maior posto do Legislativo Estadual e não me sinto melhor do que ninguém, não me sinto menor do que o deputado Roberto, não me sinto menor do que o deputado João Luiz, nem me sinto maior do que o deputado Álvaro, não me sinto maior do que a deputada Terezinha Ruiz. Me sinto do mesmo tamanho, sempre. Aí, as considerações do presidente da casa, Rose. Isso também já era quase 10 horas da noite, viu, Arthur? Na intensidade lá das votações, o presidente da casa começou a elogiar, né,
os deputados estarem presentes até ali aquele momento, na questão do esforço concentrado. E aí ele falou que alguns erram, tarará, e ele disse, olha, eu também erro, quero pedir desculpa das vezes que me excedi, né? Ele que teve nas últimas semanas aí uns embates com parlamentares da base aliada, em que parlamentares da base aliada, eles próprios confirmam que havia ali uma tentativa de sinalização orientada pelo governo do Estado, né, para atingir o presidente da Casa, da Assembleia Legislativa, e aí que houve uma série de questões que a gente tem tratado aqui na coluna, né, faltas, enfim. E aí ele pediu desculpa dos parlamentares, que não se sentia menor por pedir desculpas, e que também não se sentia menor por estar sendo atacado de forma pessoal pelos adversários dele. Né? Os aliados do presidente da Assembleia, Josué Neto, entendem que há uma tentativa aí por pessoas que estão próximas do governo do Estado e que têm influência, né, nas lideranças do governo do Estado em atingi-lo, né, em tentar colocá-lo aí à parte. Arthur, eu queria interromper aqui, porque eu recebi uma mensagem do governador Wilson Lima. Imagino que ele está ouvindo, está na audiência. A gente agradece aqui a audiência do governador. Certeza. Vou ler a mensagem que ele enviou. Vamos lá. Tenho certeza que haverá alguém para fazer algum contraponto aí. Passamos 6 meses planejando PPA e LOA. Nosso planejamento não é fictício, não. Então, ele discorda, portanto, da líder dele, né? Joana D'Arc. É isso que a gente planeja fazer ano que vem. Mas não podemos ficar engessados com a possibilidade de fazer remanejamentos. Outra coisa, não fizemos nenhum movimento para atacar o presidente da Assembleia. Pronto. Esse aí é o posicionamento oficial do governador Wilson Lima em relação a esses debates que aconteceram da lei orçamentária ontem, né? E a gente colocou aí a fala tanto da oposição quanto da própria líder do governo, a Joana D'Arc, e também em relação às informações de bastidores que ocorrem em relação a essa relação com o presidente da Assembleia. Ele mesmo dizendo aqui que não fez nenhum movimento para atacar o presidente da Assembleia. É isso. Acho que a gente já passou do nosso horário e o Daniel deve estar puxando seus cabelos aí, né? Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe que você tem prioridade. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo, ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Chegou o Bradesco Saúde Efetivo Manaus. Um plano para empresas a partir de 3 pessoas, feito especialmente para Manaus. Com uma rede dimensionada e de qualidade e com a melhor relação custo-benefício do mercado. Aproveite! Fale hoje mesmo com seu corretor ou vá a uma agência Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre, com você. Por que apostar na Mega da Virada? Primeiro, porque o prêmio é de mais de 300 milhões e não acumula. Se não acumula, vai sair se você acertar 6 números. Se não, se você acertar 5 números. Se não, 4 números. Haha, mas esse prêmio vai sair sim. E pode ser pra você. Então já sabe. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul pra marcar a sua Mega. Mega da Virada. Prêmio estimado em mais de 300 milhões e não acumula. Aposte pela internet ou em uma lotérica. Já pensou? Agora em Manaus, 8h47, 8h47 na capital amazonense, 13 minutinhos para as 9 horas da manhã. A gente segue te mantendo muito bem informado no Band News Manaus, desta quinta-feira aqui pela sua Band News Difusora FM. Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas aprovam o projeto de lei orçamentária anual 2020. A receita estimada pela lei orçamentária anual para o próximo ano
é de 18 bilhões e 900 milhões de reais, valor 1 bilhão e 600 milhões maior que das receitas projetadas para este ano. Os maiores aportes do orçamento de 2020 estão destinados à Secretaria de Estado de Fazenda, de Educação, Saúde, Segurança Pública e Administração e Gestão. A partir de 2023 será proibida a gordura trans nos alimentos industrializados. As informações com Guilherme Guedes. São aprovadas nesta semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária novas regras que visam banir o uso das gorduras trans industriais em alimentos a partir de 2023. As gorduras trans estão presentes em muitos alimentos industrializados, como biscoitos, salgadinhos, sorvetes, chocolates, em frituras comercializadas em serviços de alimentação e por vendedores ambulantes, entre outros. Segundo nutricionistas, os alimentos estão ligados a muitos problemas de saúde. Com a decisão da Anvisa, o Brasil torna-se o 50º país no mundo a adotar restrições contra os ácidos trans industriais. Já pensou a gente comer aquele biscoitinho, aquela bolacha recheada, né? Aquele sorvete, sem estar preocupado com a gordura trans? A gordura trans. Vai ser muito bom. Espero que as indústrias cheguem lá com essa medida aí do governo federal proibindo, né, a gordura trans nos alimentos industrializados. Tomara, ai meu Deus, poder comer aquela bolachinha sem ficar com peso na consciência, tendo que perder para a esteira depois malhar. O Ministério Público Federal recomenda à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e ao IBAMA, que tomem medidas para regularizar o licenciamento ambiental da linha de transmissão Rio Branco-Feijó Cruzeiro do Sul, além de excluir o empreendimento do leilão de concessão do serviço público de transmissão. No documento enviado, os procuradores apontam que desde 2015 diversas irregularidades foram constatadas no processo de licenciamento ambiental da linha de transmissão. Segundo o documento, foi desconsiderado o impacto causado nas comunidades indígenas atingidas pelo traçado da obra. Um avião de uma companhia aérea japonesa faz pouso de emergência hoje. Segundo a agência responsável pelo voo, os indicadores na cabine mostraram um aumento na temperatura da turbina direita quando o avião ganhava altitude após a decolagem. Não há relatos de feridos entre os 270 passageiros e 8 tripulantes a bordo, de acordo com as autoridades do Ministério dos Transportes. Band News. Tempo. 8h50, tempo nublado na capital amazonense após a forte chuva que caiu no início da manhã de hoje. 23 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica também de 23 graus e a umidade relativa do ar continua no topo, continua em 100%. Segundo a Climatempo, há mais previsão de chuvas para hoje, à tarde e à noite. O sol ainda deve aparecer durante a manhã, mas entre muitas nuvens. Há 83% de chances de 14 milímetros. Metade já caiu agora de manhã. Deve vir a outra metade à tarde. 31 graus é a temperatura máxima para esta quinta-feira. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção, você motorista que circula pelas ruas e avenidas da cidade. A gente começa destacando a Alameda Cosme Ferreira, na altura do bairro Coroado, bem na chegada da rotatória. Trânsito complicadíssimo. Quase 3 quilômetros de retenção, Samara. E tem um ouvinte falando sobre essa retenção na Cosme Ferreira. Bom dia, Band News. Por favor, o que está acontecendo na Cosme Ferreira aqui, próximo ao DB, SESI? A meia hora parado, literalmente parado mesmo. Band News. Em um segundo, tudo pode mudar. Empolgada aí o nosso ouvinte, apesar de estar meia hora no trânsito. Samara, teve um ônibus que estava em pane mecânica na Cosme Ferreira, no sentido Coroado, ao lado ali do T5, um pouco mais à frente, né, já foi retirado. Agora, sobre a rotatória do Coroado, tem aqui uma mensagem do IMMU dizendo que os agentes estão operando na rotatória para melhorar o tráfego naquela região.
E um caminhão em pane mecânica. E um caminhão em pane mecânica, exatamente. E consta ainda aqui no mapeamento essa ocorrência, o que tem gerado esse congestionamento todo para quem está saindo da Zona Leste pela Cosme Ferreira. Quem sai da Avenida das Torres também enfrenta dificuldades, 1 quilômetro de retenção, aquela alça de retorno para ter acesso a Efigênio Salles também está comprometida. Muita atenção, você condutor, é bom evitar ou ter bastante paciência. Quem puder, pior que não dá nem para retornar, né, por conta da obra na rotatória do Armando Mendes, tem que ter paciência. Hoje, clima de sexta-feira, condutor tem que prestar bastante atenção nas ruas e avenidas da cidade. Já pensou tudo isso por causa de uma carreta em pane mecânica na General Rodrigo Otávio, sentido Japim, próximo ao muro do INPA. Agentes estão no local, o socorro também já está no local. A gente está observando aqui pelas fotos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que um guincho foi acionado para o local para remover esta carreta em pane mecânica. Não é fácil, realmente, como o Arthur falou, redobrar a paciência nesta manhã de quinta-feira na capital amazonense. 8 horas e 53 minutos, a Justiça determina multa diária à União e ao Amazonas de R$100 mil por atendimento precário a pacientes com doenças mentais. A reportagem é de Cindy Lopes. A Justiça Federal determina a aplicação de multa diária de R$100 mil à União e ao Estado do Amazonas por não adotarem as medidas necessárias para reestruturar o Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, em Manaus. Já havia uma decisão judicial semelhante desde 2018. Em nova decisão do dia 3 de dezembro deste ano, a Justiça estabeleceu que a União e o Estado deveriam comprovar as medidas de reestruturação no prazo de 5 dias, o que não aconteceu, como fala a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Bruna Menezes. A despeito de proferida uma decisão em deferimento ao pleito ministerial, o Estado e a União permanecem inertes quanto às melhorias estruturais no estabelecimento e foram, em razão disso, multados em R$100 mil diários pela Justiça Federal no Amazonas. A sentença de 2018 é resultado de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal no Amazonas e o Ministério Público do Estado do Amazonas em 2014. À época da sentença, a União disse que cumpriria a ordem judicial em tempo hábil e o Estado informou que a maioria dos itens já havia sido implementada. No entanto, durante a inspeção realizada no Hospital Psiquiátrico no dia 3 de outubro deste ano, os promotores foram informados pela diretoria da unidade que a situação no local ainda é precária. O psiquiatra Luiz Eduardo Vavric conta que esteve na unidade e lamentou a situação. Um ambiente escuro, paredes mofadas, pouca medicação disponível. Contei naquela ocasião em torno de 10 gatos perambulando por ali. Na área da internação psiquiátrica eu vi ali camas sem lençóis, sem aquela roupa de cama adequada, os banheiros imundos, poucas pessoas para atender aquela demanda. E eu saí de lá, sentei no carro e chorei. Eu falei, meu Deus, né? Como é que se pode atender as pessoas num lugar tão hostil como esse? Na ação civil pública, os ministérios públicos apontam que o Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, única unidade hospitalar pública que atende pacientes com doenças mentais no estado, encontra-se em situação inapropriada para receber os pacientes. Antes da situação ser levada à justiça, faltavam roupas e até fraldas na unidade. A Secretaria de Saúde do Estado não se pronunciou sobre o caso até o fechamento da reportagem. Sobre essa situação da saúde do estado do Amazonas, a gente recebe aqui a participação do nosso ouvinte, final de telefone 8268, com a sua mensagem de voz. Bom dia, amigos da Band News FM Manaus. Aqui é o Andrew. Amo essa rádio. É muito bom ouvir vocês todos os dias. Só dar um alô para vocês que, apesar das dificuldades, e o pessoal da saúde aí, todas as vezes que eu precisei, sempre fui bem atendido. Não tenho que reclamar deles, não. O que falta é material, falta pessoal, mas eles atendem a gente muito bem lá toda vez que vamos. Qualquer pronto-socorro e qualquer SPA que você vá. Bom dia a todos, obrigado. Não é fácil, né? Não é fácil ter que não receber o salário e ter que continuar com um sorriso e atendendo bem as pessoas que chegam nas unidades de saúde na medida do possível. E a gente sabe que não é fácil. Exatamente. Arthur, ainda sobre essa situação, nosso ouvinte aqui, final de telefone 1361, fala na sua mensagem de texto. Eu conheço várias pessoas da área da saúde e tem uma situação que, se acontecer, vai ser um caos.
pois está circulando entre eles que, se não forem pagos até o Natal, vai haver um grande número de faltas. A gente espera que isso não aconteça, porque realmente vai ser muito triste a gente saber que no Natal o pessoal está ainda sem receber e ainda faltando plantão para não fazer o atendimento, e principalmente nas maternidades. E infelizmente esse é um dos períodos em que mais se tem registros, onde mais se tem entrada em hospitais. A gente vê um aumento no número de acidentes nas rodovias, no trânsito da capital amazonense. A gente fez campanha no mês passado para o Hemoan na arrecadação de sangue, justamente por conta desse período que é precário de fim de ano. Então as medidas do governo do estado, da prefeitura de Manaus, né, e em outras questões também, tem que ser feitas nesse período de fim de ano para que a gente não tenha um caos na saúde, ainda mais um caos na segurança pública e em outras áreas da cidadania. E a gente está aqui para cobrar, para trazer essa resposta para a população. O governo do estado, se quiser encaminhar uma nota a respeito desse assunto para a nossa equipe de reportagem, estamos aqui também para atender e responder aos nossos ouvintes. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, é comum em um casal os dois competirem com relação às questões da vida que envolvem dinheiro? Comum, muito comum. Muito comum a competição financeira no casal, Felipe Bueno. Eu digo, cuidado com essa competitividade financeira no casal, porque ela pode destruir o seu casamento. Atenção, isso é importante para a sua prosperidade. Eu queria repetir aqui, hein? Cuidado com a competitividade financeira no casal, porque ela pode destruir o seu casamento. Eu tenho visto isso nos últimos 30 anos como educador financeiro, como orientador financeiro de tantas famílias, casamentos desfeitos, destruídos, porque o casal não uniu forças. Com relação ao dinheiro, o casal resolveu usar o dinheiro, às vezes assim, sem querer, querendo, intuitivamente, a vida foi passando, resolveu usar o dinheiro como uma arma um contra o outro. Então eu tenho o meu trabalho, ele tem o trabalho dele, vamos ver quem ganha mais, vamos ver quem tem mais bônus, vamos ver quem tá se dando melhor e tal. E aí eu tenho meus filhos, não, eu vou comprar um presente pro meu filho. Não, eu vou comprar um presente melhor pro meu filho. Não, porque eu vou não, porque eu vou me vestir não sei de que jeito e ele vai se vestir não sei de que jeito. Cara, para com isso. Vocês são um casal, vocês juntaram os trapos, as escovas de dente, vocês uniram as vidas de vocês e tem que unir também as finanças de vocês. Vocês têm que ter, como casal, propósitos de vida conjuntos, tem que ter sonhos conjuntos para conquistarem na sua vida financeira. Tem que conversar sobre esses sonhos e andarem de mão dadas rumo à realização desses sonhos. Vocês vão contratar uma determinada dívida, vão eliminar uma determinada dívida, o casal tem que estar de acordo no que vai fazer com relação a isso. No padrão de gastos deste casal, independentemente de quem trabalha com o que, ou quanto ganha cada um, se um está empregado ou está desempregado num determinado momento, vocês são uma unidade familiar e essa unidade familiar, se ela for fortificada no entendimento das questões com dinheiro, vocês vão muito mais longe. Vocês vão conquistar a prosperidade, e a prosperidade sustentável, aquela que é duradoura, aquela que é equilibrada, que vem para várias áreas da vida da gente. Essa é a prosperidade que vocês vão conquistar. Prosperidade sustentável, prosperidade radical, né, também, que vem da raiz, aquela prosperidade que vem para ficar na sua vida, cuja fórmula você sabe que nós temos aqui, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos prosperar e vamos partilhar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9h01 na capital amazonense. Muito obrigado você que acompanha a programação desde cedo, desde a hora que a Samara Souza chegou aqui, 5h30. Tem muita gente acompanhando. 5h30 não. Aliás, 5h30 não, você chegou 10 aqui... 10 para as 5, amor. 3 da manhã, Samara Souza tá aqui 3h30. desde cedo. Vamos aqui.
E você também participa com a sua sugestão de pauta, 993-519370, 993-519370. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook. Em instantes vamos ter o Pensa Manaus Economia e você pode fazer a sua pergunta para o Marcos Evangelista, que já está aqui conosco. Atualizando o seu noticiário, a média de pessoas que trabalham nas ruas do Amazonas é superior ao restante do país. As informações com o Ricardo Chaves. O Amazonas possui o maior percentual de pessoas que trabalham em via ou área pública. O resultado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE de 2018. Os números apontam que a média do estado, que é de 8,4%, é bem maior que o resto do país, que chega a 3,1% de pessoas que trabalham na mesma condição. A Justiça acata pedido do Ministério Público Federal e determina que o governo do Amazonas não suspenda o convênio com a Fundação Universidade do Amazonas e a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, a Unisol, que gerenciam o Hospital Francisca Mendes. O documento define ainda que, em caso de descumprimento, a multa é de R$50 mil por dia. A unidade hospitalar é o único local que realiza cirurgias cardíacas e possui especialização em bebês e crianças. Uma recomendação do Ministério Público Federal estabelece prazo de 15 dias para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará cancele os cadastros ambientais rurais. Segundo a investigação do MPF, o cadastro tem sido frequentemente utilizado como ferramenta de grilagem de terras e causa de acirramento de conflitos no campo. Se a recomendação não for acatada, ou se as respostas da Secretaria forem consideradas insatisfatórias, o MPF pode adotar outras iniciativas que considerar cabíveis, incluindo medidas judiciais e extrajudiciais para a responsabilização dos gestores. Destaque agora de Brasília com Ricardo Viula. Já está valendo o programa Médicos pelo Brasil, criado para substituir o Mais Médicos. A ideia é levar 18 mil profissionais para as regiões mais necessitadas do país. Ao sancionar a medida, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que permitia a revalidação de diplomas emitidos no exterior por faculdades particulares de medicina com notas 4 ou 5 no MEC. Assim, apenas universidades públicas continuam realizando o exame do revalida 2 vezes por ano. Em vídeo publicado na internet, Bolsonaro pediu ao Congresso Nacional para preservar os 3 vetos presidenciais. Para atender a classe média, para o bom desempenho do serviço de vocês, nós estamos aqui tentando uma coisa que é normal. Espero que o Congresso mantenha os vetos quando for analisado oportunamente. 9h05, 9h05, na capital amazonense, cresce o número de amazonenses que trabalham nas ruas ou em espaços públicos. Quem tem os detalhes é o Ricardo Chaves. Os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018 do IBGE revelam que o Amazonas possui o maior percentual de pessoas que trabalhavam em via ou área pública em comparação com outras unidades da federação. De acordo com o estudo, 8,4% das pessoas ocupadas no estado trabalhavam nas ruas no ano passado. A média nacional é de 3,1%. A Djalma Jacques, superintendente de disseminação do IBGE, explica a metodologia da pesquisa. O trabalho em via pública, ele é classificado de acordo com a pergunta que a PNAD faz ao trabalhador. A pergunta é bem simples e é direcionada ao local onde ele exerce a sua profissão. É claro que muitas pessoas que trabalham em via pública também são empregados. Trabalham entregando, trabalham dirigindo. Então, tudo isso a pesquisa classifica como trabalhadores em via pública. O superintendente ressalta que o trabalho portuário é um dos fatores que coloca o Estado na liderança do estudo. Nós temos aqui no estado do Amazonas um grande contingente de trabalhadores nessa condição, que também contam como trabalhadores em via pública. E é por isso que o percentual de amazonenses que trabalham em via pública é tão alto. Marcos Brito é trabalhador informal há mais de 12 anos. Ele vende tapioca de coco diariamente nas ruas do centro de Manaus. Um pouco cansativo, estressante. Não é fácil não, o cara tem que ser guerreiro para conseguir o pão de cada dia. A gente vai levando. É um pouco dificultoso, mas vale a pena. Vale a pena você trabalhar digno aqui, tudo certinho. Só ter paciência mesmo e esperar o cliente, vir, ter a fiscalização
aí de vez em quando aí, que coisa, mas a gente sai, volta. Para a professora da Universidade Federal do Amazonas, Marilene Correia, a informalidade no estado pode estar diretamente ligada à precariedade do ensino. Que envolve um aspecto muito complexo em relação às dificuldades de empregabilidade em setores que envolvem uma precariedade educacional muito grande. É uma informalidade que até para que ela se execute é preciso um determinado padrão de qualificação. Ou seja, a informalidade também é sinônimo de desenvolvimento de atividades que não são muito compatíveis com a legalidade da condição de empregabilidade. A pesquisa do IBGE também aponta que o segundo maior percentual é do Pará, com 8,2%, e o menor é o de Santa Catarina, onde 0,7% trabalha em via ou área pública. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Marcos Evangelista conosco aqui nos estúdios. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM. Marcos disse que não vai descansar nem Natal, nem Ano Novo. Vai estar aqui com a gente. Estamos aqui. Marcos, a gente ouviu aí na reportagem do Ricardo Chaves que falou sobre esse cenário de trabalho em via pública. Pergunto para você se tem alguma explicação para esse fenômeno apontado aí pelo IBGE. Veja, nós não podemos esquecer que há um tempo atrás nós tínhamos aí 14 milhões de pessoas desempregadas, né, Samara? Sim. Então essas pessoas, elas têm que buscar uma sobrevivência para garantir, né, o bem-estar da sua família, e a grande maioria busca no trabalho informal um meio de conseguir ganhar algum dinheiro. Então, nada contra essas pessoas, afinal de contas, nós temos vários cases no Brasil de empresários que começaram dessa maneira, né? Exato. Silvio Santos, por exemplo, é um grande exemplo nosso, e começou ali em São Paulo vendendo as suas canetas e hoje se tornou um mega empresário, né? Esse é apenas um exemplo, tem vários, né? Tem aquele conhecido também, David Portas, do Rio de Janeiro, né? Que começou vendendo ali na porta de um prédio doces, também se tornou aí um grande empresário, e N casos, né? Então acredito que a pessoa, ela tem que procurar, infelizmente a burocracia, Arthur, para você formalizar uma empresa, não só em Manaus, como em todo o Brasil, é incansável, é desafiadora, né? Você conseguir regularizar uma empresa no Brasil. E isso é também um dos motivos que impulsiona o trabalho informal. Sim. Né? Isso sem falar nas questões ambientais, Samara. Você montar uma atividade que exija aí uma questão, uma certidão ambiental, meu amigo, põe aí no mínimo, com muita sorte, 6 meses. A burocracia, o custo de impostos inviabiliza aí para que as pessoas entrem na formalidade. Exatamente. Então, em função disso tudo, dos custos, do fator tempo, a pessoa acaba empreendendo informalmente, né? Então, eu acredito que a gente tem que olhar isso com pelo menos na questão econômica, com bons olhos, quer queira ou não, ele está ali conseguindo gerar, não está fazendo, não está roubando, não está matando, ele está ali oferecendo ali a tapioca, né, como o nosso tapioca de coco, né? O problema aí é a questão sanitária, né? Sim. Muitas vezes você trabalhando informalmente, você não está aí sendo fiscalizado, então de repente a qualidade do alimento pode ser não ser 100% confiável. Tem todas essas questões que também tem que ser levado em conta. Por mais boa vontade que a pessoa tenha, né, acho que a falta de informação, né, de como manusear, de como preparar, pode trazer, digamos que, algum tipo de problema para a saúde do consumidor, né? Sem sombra de dúvidas, né? Tem pessoas honestas que estão sem o seu emprego, né, formal, e busca ali um meio de sobrevivência, fazendo um alimento, café, lanches. Porém, tem pessoas que também, da mesma forma, estão ali fabricando aqueles produtos, mas utilizando matéria-prima duvidosa, né? Comprando produtos de terceira qualidade, muitas vezes até produtos adulterados já, fora da validade, para conseguir um preço bom e repassar, querendo ganhar dinheiro ali na custa do seu cliente. E aí é um mau negócio, né? Porque nesse ponto, propaganda boca a boca funciona demais, né? Então a gente tem que ter cuidado na hora que você estiver consumindo alguma coisa. O ideal realmente é evitar,
Mas a pessoa que está ali, ela está tentando ali um espaço no sol. É interessante também o que a professora Marilene Corrêa falou. Muitas das pessoas que entram na informalidade, às vezes acabam ficando na informalidade e esquecem da área da capacitação, para dar um pulo, para dar um salto, até mesmo na profissão. Isso é muito importante, Samara. Hoje nós temos o nosso maior polo empregador aqui no Amazonas, e eu acredito que vai continuar isso por muito tempo, é ainda o Polo Industrial de Manaus com as suas indústrias que ali funcionam, correto? O que acontece? As indústrias estão cada vez mais modernas, né? Nós estamos aí vivenciando já o período pré-indústria 4.0. Em alguns países já está funcionando, em Manaus já está dando sinal de que está chegando. O que é isso? São máquinas cada vez mais modernas que vão exigir mão de obra cada vez mais qualificada. Aí começa o problema. Cadê essa mão de obra, Arthur? Né? Aquela pessoa que está ali, enquanto trabalhando, não se preocupava em se qualificar. Perdeu o emprego, ficou pior ainda que ele não tem um recurso para pagar um treinamento, uma reciclagem. Então, isso que a Marilene Corrêa. Marilene Corrêa falou é uma grande verdade. Muitas vezes até tem emprego, mas não tem aquela pessoa qualificada para ocupar aquela vaga de trabalho. Né? Por exemplo, teve alguns anos atrás, que eu acho que já até comentamos aqui, que não tinha engenheiro de produção em Manaus. Né? O Polo Duas Rodas importou, né, do sul e sudeste engenheiros para trabalhar nas suas linhas de produção. Hoje nós já temos suficiente, mas isso acontece com várias profissões. Né? Então a qualificação é muito importante. Se você que está nos ouvindo tiver sem trabalho, procura um curso de qualificação. Tem vários cursos online hoje na internet, tem cursos também financiados pela prefeitura, cursos financiados pelo Estado. A qualificação é muito importante, porque de repente surge uma oportunidade de emprego que exige determinada competência e você, infelizmente, não tendo, não vai conseguir ocupar aquela vaga. Eu insisto nesse assunto, Marcos, porque eu até falei logo no início, né? As pessoas, até por mais boa vontade que tenham, mas por falta de informação. Mas será que é isso mesmo? Falta de informação? Porque cursos a gente sabe que tem, se a gente procurar, até mesmo gratuitos, né? Tanto pela internet, no Senac, no Sebrae, às vezes oferecem, principalmente o Sebrae, quando você entra no site, tem uma série de cursos que você pode fazer gratuitos. Exatamente. Né? Então, eu acho que as pessoas que estão buscando empreender, né, e ter uma qualidade no produto, né, porque eu até comentava com a Samara aqui que isso foi pauta há algumas semanas de pessoas vendendo na rua de forma manuseada errada, né, e aí eu passei num bairro e vi uma pessoa vendendo alguns produtos numa calçada, próximo da calçada, né, tinha um espaço de 2 metros da rua, e todos os produtos estavam embalados, né, justamente para não pegar poeira, né, o que quando a gente vê geralmente são pessoas que vendem próximo de ruas, mas o produto está exposto, o que é prejudicial à saúde, é o tempero, né? É o que dá o tchan. Então as pessoas têm que buscar essa capacitação. Exatamente, você falou tudo, né? Por exemplo, você deu 2 cases aí. Com certeza essa pessoa que está vendendo aquele alimento com uma proteção, ela teve esse conhecimento em algum lugar. Né? Ou ela trabalhou no restaurante, ou procurou uma capacitação que falou sobre boas práticas na manutenção alimentar. Então é importante, a capacitação e conhecimento é tudo. Né? Então é importante você aproveitar qualquer oportunidade para se capacitar. Melhor ainda se for gratuito. Exatamente. Marcos, a gente muda aqui de assunto. Não sei se a Samara ainda tem pergunta, Samara, sobre esse assunto? Vamos. Não. E a gente está chegando aí no fim do ano, praticamente já estamos no fim do ano. A menos de uma semana para o Natal, o centro e os shoppings estão aí cheios. Quais são as dicas, né, para você não gastar muito nesse período, para comprar um presente, não se endividar para o ano que vem? Rapaz, eu simplesmente, Arthur, ontem eu esqueci que nós estávamos aí em véspera de Natal e marquei uma reunião com um cliente ali num shopping da cidade. Final de tarde, 18 horas. Me arrependo da graça, porque peguei um trânsito horrível e dentro também, para estacionar dentro do shopping, também foi uma loucura. Realmente hoje nós estamos aí vivenciando o auge, né, que são esses momentos pré-natal, onde as pessoas realmente estão
gastando o que tem e às vezes o que não tem, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, né? Que aqueles limites famosos de cartão de crédito, cheque especial, está ali à sua disposição, mas tenha muito cuidado, porque a tentação é muito grande e você pode estar gerando aí um compromisso complicado para 2020. Né? Então, o segredo ainda é você cotar bastante, fazer pesquisa de preço, porque por mais antigo que seja essa dica e repetitiva, as pessoas esquecem desse detalhe. Então acredita nisso? As pessoas acabam... Eu esqueço às vezes. Na empolgação, porque tem que comprar, porque Exatamente. O nosso dia a dia, às vezes, não permite que a gente tenha aí meia hora, 1 hora para você visitar vários estabelecimentos para fazer uma cotação. E às vezes tem pessoas até que têm vergonha disso, né? É verdade. Tem gente que tem vergonha de pechinchar, de pedir um desconto e até Deus o livre. Tem gente que morre de vergonha de pedir um desconto, né? A minha esposa já morre de vergonha porque eu peço muito desconto. Né? Ontem, por exemplo, eu estava lá pedindo e a moça, não, mas já está no máximo. Não, dá uma olhada direitinho, mexe aí na tua calculadora e de repente pode ter um número perdido. Mas é assim, não é isso. Não é que você seja pão duro, né? Por falar em pão duro, tem uma dica aqui legal. Você que está nos ouvindo, dá uma olhada na internet, procura Manual do Pão Duro. Já viu? Já leu esse, Arthur? Vou ler. Fantástico para o nosso dia a dia, tem dicas valiosas. Então, assim, pechinchar é antigo, mas está mais do que atual, Samara. Na hora de for fazer uma compra, aquele sapatinho, aquela roupa, pede um desconto, principalmente se você for comprar à vista. No mínimo, você vai conseguir aí uns 5% de desconto. E Marcos, a nossa colaboradora Tawane Costa está dizendo aqui, consegui comprar 5 presentes com R$100, ainda faltam 4. Olha aí. Vale a pena pechinchar. Lógico que vale, e né? pesquisar também. Então, assim, há também a questão de onde pesquisar. Eu defendo muito nosso centro ainda, tá? Nosso centro de Manaus, apesar de não ter um ar-condicionado, de não ter um estacionamento coberto, é onde, Arthur, ainda você consegue uns preços diferenciados. Sim. Porque o custo, né, do lojista é muito menor. Né? No momento que você vai para um shopping de compra, você está ali com aquele conforto, né, toda aquela segurança, mas tudo isso tem um custo. E esse custo vai para onde? Vai para o produto. Então, se você realmente quer economizar, te organiza, vem para o centro de Manaus, que com certeza você vai conseguir uns preços aí diferenciados. Ainda dá tempo, apesar de estarmos há poucos dias do Natal, né? De fazer essa pesquisa. Não, dá tempo sim. Te organiza que tu consegue fazer sim. Marcos Evangelista na internet, como é que ele encontramos? Estamos no nosso site www.marcosevangelista.com. Até quinta-feira, Marcos. Um grande abraço, um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes. Até quinta-feira. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo, temporada de perguntas e respostas no Sua Viagem. Você envia sua dúvida para suaviagem@bandnewsfm.com.br e eu seleciono para responder aqui no ar. Hoje eu vou viajar na viagem do Tiago, ouvinte da Band News FM São Paulo, que quer tirar entre 2 e 3 semanas no ano que vem, em algum momento entre junho e setembro, para ir ao Algarve, no sul de Portugal, e dar uma esticada ao Marrocos. E quer dicas de itinerário e câmbio. Beleza, Thiago, olha só, junho a setembro é a melhor época, sim, para ir ao Algarve, tirando agosto, que é muito cheio, porque é quando é verão na Europa. E a época de ir à praia na Europa é o verão e só o verão. Agora, essa não é a melhor época para ir ao Marrocos, porque lá é muito quente. A melhor época para ir ao Marrocos é sempre na meia estação, tanto outono quanto primavera. Ou você vai no comecinho de junho, se puder sair no fim de maio, começando pelo Marrocos. Ou então deixa para setembro, de repente na segunda quinzena, começando daí pelo Algarve e indo para o Marrocos depois. Com uma semana no Algarve, você pode dividir a sua estada entre a cidade de Lagos e a região de Carvoeiro. Você vai poder ver e aproveitar as praias mais deslumbrantes do Algarve, que ficam exatamente nesse trecho aí, entre Lagos e Carvoeiro. Alugando o carro, dá para fazer
fazer outros passeios também pelo Algarve, como visitar a Fortaleza de Sagres, a cidade histórica de Tavira e também o Centro Histórico de Faro. No Marrocos, você pode começar por Casablanca, já que tem voo para lá, e de lá ir de ônibus a Chefchaouen, a cidade azul. De lá, outro ônibus até Fez, uma das cidades imperiais marroquinas, onde ficam os curtumes que apareciam na novela O Clone. De Fez, você pode seguir em ônibus noturno a Merzouga, de onde vocês podem fazer passeios ao deserto, incluindo trechos ao lombo de camelo e uma noite dormindo numa tenda no meio do deserto. De Merzouga, dá para ir de ônibus a Marrakech, o grande finale da viagem. Quanto ao câmbio, o melhor é levar um cartão pré-pago em euros. Vai por mim, viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. 9h23. O Ministério Público do Amazonas, por decisão judicial, garante o restabelecimento da gratuidade do ensino nos colégios militares da Polícia Militar no Estado. Já para as matrículas de 2020, estão proibidas cobranças pelas associações de pais, mestres e comunitários de taxas para fins de matrícula e expedição de diploma. Segundo a promotora Denise Oliveira, a medida também contempla a aquisição de material didático ou uniforme escolar. Outro item que nós pedimos se refere à questão dos livros, que os livros eles devem ser custeados pelo Estado. A decisão foi proferida pelas promotorias de justiça especializadas na defesa dos direitos humanos e a educação. A comercialização de farinha de mandioca beneficia mais de 2.000 famílias no interior do Amazonas. Fala Maurício Max. Cerca de 4,5 milhões de reais são movimentados com a farinha de mandioca produzida em unidades de conservação do Amazonas. Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, referentes ao ano de 2018. O levantamento também revela a geração de emprego e renda para quase 2.000 famílias ribeirinhas. O sistema prisional de Roraima recebe investimento de mais de 50 milhões de reais. A cadeia pública masculina está com 52% da obra executada, com previsão de término em junho de 2020. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, a medida deve garantir a segurança dos internos e profissionais. Pela primeira vez em 18 anos, o número de fumantes no mundo está diminuindo. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a queda é registrada entre homens, os maiores consumidores, e as mulheres. As considerações do relatório mostram as tendências do tabagismo em um período de 25 anos, entre 2000 e as previsões até 2025. Destacar também neste jornal que a Mega Sena acumulada pode pagar hoje um prêmio para quem acertar as 6 dezenas sozinho de 39 milhões de reais. O sorteio ocorre nesta quinta-feira em São Paulo e a aposta mínima custa R$ 4,50. Homem suspeito de falsificar documentos públicos é preso em Manaus. A reportagem é de Alex Ferreira.
O falsário, identificado como Peter Calil Andrade Costa, de 34 anos, é preso acusado de falsificação de documento público, receptação e falsidade ideológica. Na casa dele foram encontrados vários documentos públicos, já falsificados, e um maquinário para a adulteração. O suspeito falsificava a documentação ao utilizar dados pessoais de outras pessoas, como fala o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, delegado Cícero Túlio. Ele nos confidenciou que a partir do momento em que realizava a montagem de novas documentações falsificadas, ele conseguia, junto a instituições financeiras, a aprovação de linhas de crédito que eram utilizadas por ele mesmo para a compra aí de eletrônicos e diversos bens para que ele pudesse posteriormente revender. A prisão de Peter ocorreu na última terça-feira na casa em que mora, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Uma mulher que não quis se identificar conta que fechou negócio em um carro pela internet. O que ela não sabia era que os documentos eram falsos. Ela me trouxe toda a documentação, DUT preenchida, com reconhecimento de firma em cartório, trouxe o laudo de uma empresa, trouxe o laudo do Detran, tudo aparentemente verdadeiro. Outra vítima falou que perdeu o veículo após ser parada em uma fiscalização. Foi bem complicado pra mim, porque eu descobri que eu tinha comprado um carro com documentação falsa. Aí quando a gente foi parado numa blitz, o pessoal do Detran, a hora fez a apreensão do documento, o carro ficou retido também. A gente tá na correria pra tentar regularizar a situação. A gente já foi na delegacia e tudo. As pistas sobre o esquema foram identificadas após a prisão de 2 pessoas envolvidas em roubos de veículos há 3 semanas. A dupla apontou que Peter Calil era o responsável por falsificar os documentos, como o CNH. O delegado Cícero fala sobre a autuação do suspeito. Diversos elementos caracterizam a prática não só da falsidade ideológica, como falsificação de documento público e a receptação. Em poder deles estava uma CNH de uma pessoa que havia sido vítima de um roubo e acreditamos que ele já estava aí preparando essa CNH para ser falsificada. As investigações continuam para identificar mais participantes do esquema. 9h28. O Brasil vai terminar 2019 com o maior número de mortes de líderes indígenas em 11 anos. Foram 7 ao todo. 3 casos ocorreram aqui no Amazonas. A reportagem é de Maurício Max, com narração de Tawane Costa. Os assassinatos de indígenas crescem a cada ano na região norte. Segundo os relatórios do Conselho Indigenista Missionário e Comissão Pastoral da Terra, somente neste ano, os conflitos no campo resultaram no maior número de mortes de lideranças indígenas em 11 anos. Foram 7 registros. 3 das ocorrências aconteceram no Amazonas e uma em Rondônia. Segundo a CIMI, 135 indígenas morreram em 2018 contra 110 no ano anterior, um aumento de 22%. Mais da metade das vítimas pertencia a estados da região norte. A liderança indígena do Amazonas, Iura Marubo, afirma que a população nativa carece de proteção do poder público. Isso mostra o quanto está sendo perigoso os povos indígenas viver no Brasil. E isso é algo que deve ser denunciado todos os dias para organismos internacionais e assim como instituições sérias que ainda temos nesse país. O estudo aponta que o aumento da violência está diretamente ligado às invasões de terras indígenas, exploração ilegal de recursos naturais e danos ao patrimônio dessas populações. Nos grandes centros urbanos, a maioria dos crimes contra indígenas ocorre por causa do racismo. A afirmação é do coordenador do Conselho Indigenista Missionário, Raimundo de Freitas. Eles encaram uma realidade totalmente diferente, com a nova forma de tentar sobreviver. Quando chegam na cidade, então eles enfrentam uma série de dificuldades e aí ficam muitas das vezes à mercê da própria sociedade. A afirmação do coordenador relembra o caso do indígena Humberto Peixoto, da etnia Tuiucuna, morto a pauladas em Manaus. A vítima morreu no dia 7 de dezembro deste mês, 5 dias após sofrer as agressões. A polícia investiga o homicídio. No Nordeste, a violência contra indígenas ganhou força em todo o país nos últimos dias, quando 2 lideranças guajajaras foram mortas também no dia 7 deste mês. A repercussão forçou o governo a tomar providências com o envio da Força Nacional para o Estado. E Arthur, sobre a situação dos colégios da Polícia Militar, teve aí essa decisão, né, de suspender a cobrança dessa taxa. E neste momento, pais de alunos da Escola Estadual Tiradentes, no bairro de Petrópolis, estão fazendo manifestação em frente à escola. Aí qual seria o motivo, Samara? É a mudança da estrutura. A escola tem previsão de funcionar já no próximo ano como
anexo de uma escola militar da Polícia Militar. E os pais estão apreensivos com isso, porque muitos dos alunos que já estudam lá e devem seguir, e deveriam seguir estudando, a previsão é de transferir esses alunos para outras escolas mais distantes das residências. Sim. E com isso eles ficaram apreensivos e estão fazendo neste momento uma manifestação em frente ao colégio. E uma das principais reclamações é justamente as pessoas que são atendidas do próprio bairro, né? Que sem com esse novo formato, muitas pessoas vão ter que buscar escolas em outros bairros da cidade, o que pode prejudicar bastante. E aí a gente fala de logística, né? Um custo a mais para as famílias que poderiam ser atendidas no próprio bairro, vão ter que buscar um colégio em outro bairro, e aí vem uma série de questões. É complicado isso, porque se fosse automaticamente, todos os alunos vão ficar mesmo virando colégio militar, mas parece que não é bem assim a história, e a gente vai acompanhar ao longo da nossa programação a situação da Escola Estadual Tiradentes. 9h32. Hoje inicia uma operação de Natal do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que começa ali na Avenida 7 de Setembro, com Eduardo Ribeiro. Para falar conosco sobre esta ação, a gente conversa agora com o educador e agente de trânsito, o Orrisson Freitas. O Orrisson, seja bem-vindo à programação da Band News. Bom dia. Muito bom dia. Só para corrigir o local, nós estamos exatamente aqui na Avenida 7 de Setembro com o Barroso. Com a Barroso, né? Isso. Hoje está começando, então, essa ação de fiscalização de Natal, de fim de ano. Como é que vai funcionar? Exatamente. Alguns pontos estratégicos da cidade nós vamos fazer uma orientação. Inclusive aqui, a gente está orientando o pedestre para que ele estenda a mão, né? Para indicar a sua intenção de atravessar a via e esperar os carros pararem totalmente para poder fazer a travessia. É que no trânsito todo mundo tem a sua vez, né? E tem que aguardar esse momento propício para poder fazer uma travessia com segurança. E a prefeitura está aqui, né, com seus colaboradores, trazendo mais uma vez informação de uma travessia segura do pedestre. Orrisson, a gente recebe inclusive vários questionamentos dos nossos ouvintes para saber como é que vai funcionar, né? Você falou que vai ter uma medida de orientação. Quais são os pontos da cidade? Vai ser no centro? Começa pelo centro? Vai se espalhar em todas as zonas da cidade? Tem alguns pontos específicos? No caso do pedestre, a gente pegou a área central devido ao grande fluxo de pedestre nessa área aqui. Mas o Instituto Municipal está presente em vários locais da cidade, com os nossos agentes fiscalizadores, né, orientadores também, do pessoal que faz a orientação do transporte coletivo. Então estamos presentes nos pontos de maior fluxo da cidade. E, Orrisson, esse ponto onde vocês estão neste momento, escolhido aí pelo Instituto Municipal de Trânsito, é crucial, né? Aí o trânsito costuma parar, e principalmente para o respeito à passagem de pedestre. Exatamente, porque nós escolhemos essa faixa porque ela não tem semáforo, né? Então, mais uma vez a gente reforça que para o cidadão fazer uma travessia segura, principalmente onde não tem semáforo, ele tem que estender o braço, que a gente chama até de sinal da vida, informando para o condutor a sua intenção de atravessar a via, né? Por isso que foi escolhido esse local aqui, para que a gente pudesse, né, orientar mais uma vez o pedestre à travessia. Orrisson, naquela região ali da Ponta Negra, onde acontece aquelas festividades de fim de ano, vai ter algum esquema para aquela região? Eu faço parte da educação de trânsito, mas com certeza o gerente de operações daquela área, né, porque todos os anos a gente faz realmente um trabalho ali, né, de fiscalização e de orientação. E não vai ser diferente esse ano. Com certeza a gente vai ter agentes localizados naquela área, porque é uma área de grande fluxo, né, de pedestres também. Qual o balanço, Orrisson, que você faz da equipe de educação sobre este ano de 2019? Os condutores estão respeitando mais os pedestres na faixa? Com certeza, com certeza. Antigamente era difícil de você ver as pessoas sinalizarem suas intenções. Hoje é muito comum. Inclusive nós temos um programa chamado Transversalizando o Trânsito, que é feito junto à CEMED nas escolas. E é muito interessante ver as criancinhas já chegando na faixa, já estendendo o braço, já procurando os locais apropriados para travessias como passarela. Então, com certeza, a gente tem um ganho muito grande na educação, na via pública esse ano. Essa ação ela começa hoje, vai até qual dia? As ações vão até o final do ano, né? Hoje nós estamos aqui,
né? Quem sabe a gente possa escolher um outro local aí, a nossa direção vai decidir o melhor local para fazer as ações nesse final de ano. Perfeito. A gente conversou aqui no Band News Manaus com o educador e agente de trânsito, Warrison Freitas, falando sobre essa operação de Natal do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Warrison, muito obrigado, um ótimo dia, bom trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade que nos foi dada e lembrar mais uma vez que o mais importante, o mais valoroso que você tem é a sua vida. E se você respeitar as normas e leis de trânsito, com certeza você vai ter um trânsito mais feliz e mais harmônico. Obrigado, Warrison. 9h37, 9h37. Lembrando ao pedestre, antes de colocar o pé na faixa, faça isso que o Warrison falou. Levante a mão, assinando que você quer passar. E condutor, mais uma vez, respeite quem está na faixa de pedestre. Tem gente que fica por minutos ali esperando que um condutor dê a vez, né, para que os outros possam parar. E comece a sinalizar, tem gente que já liga o pisca-alerta para dizer que vai parar, sinalizando para o condutor de trás para evitar aquela batida. E pedestre também. Só meta o pé depois de levantar o braço e sinalizar que você quer essa travessia. 9h38, a Anvisa decide impedir a gordura trans em alimentos a partir de 2023. A reportagem é de Guilherme Guedes. São aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária novas regras que visam banir o uso das gorduras trans industriais em alimentos a partir de 2023. As gorduras trans estão presentes em muitos alimentos industrializados, como biscoitos, salgadinhos, sorvetes, chocolates, em frituras comercializadas em serviços de alimentação e por vendedores ambulantes, entre outros. A nutricionista Fernanda Lemos concorda com a decisão da Anvisa. Ela destaca que os alimentos estão ligados a muitos problemas de saúde. Eu acho extremamente importante, porque assim, a gente como nutricionista, quando faz a orientação, uma das primeiras dicas que a gente dá é olhe o rótulo dos alimentos. Mas infelizmente as pessoas não têm o hábito de olhar. A população brasileira é uma população que hoje está obesa. É a que acaba me preocupando mais, porque a obesidade ela gera uma outra série de doenças. Gorduras trans industriais em alimentos são responsáveis por 160 mil mortes nas Américas a cada ano. Em todo o mundo, são aproximadamente 500 mil óbitos por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. A medida visa proteger a saúde da população, uma vez que o consumo elevado dessas gorduras é nocivo à saúde por favorecer o surgimento de problemas cardiovasculares e aumentar o risco de mortes por essas doenças. É o que diz a gerente geral de alimentos da Anvisa, Thalita Lima. A gente sabe que a gordura trans está diretamente relacionada a fatores de risco de doenças cardiovasculares e a morte por essas doenças cardiovasculares. Então essa medida ela vai proteger a saúde da população. Com a decisão da Anvisa, o Brasil torna-se o 50º país no mundo a adotar restrições contra ácidos trans industriais, colaborando com o plano da OMS que tenta eliminar o consumo em escala global. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas e 40 minutos. Um pedido de impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima, é protocolado na Assembleia Legislativa do Estado. O documento é assinado pelos deputados estaduais Wilker Barreto, do Podemos, e Dermilson Chagas, do PP. Os parlamentares afirmam que a denúncia se baseia, segundo eles, na omissão do governo em propor soluções para as problemáticas como a falta de medicamentos e insumos nas unidades hospitalares, ausência de equipamentos para exames e atraso de quase 6 meses de salários para os profissionais terceirizados da saúde.
E é interessante que há uma ação orquestrada, sabe Deus por quem, de adesivar carros. Se não me engano, é hoje em um posto de combustíveis da Djalma Batista, colocando adesivos pedindo o impeachment do governador Wilson Lima. Agora sabe Deus quem está por trás de tudo isso. O aumento em 243% os atendimentos, aumenta em 243% os atendimentos de conciliação do Procon Manaus. As maiores queixas registradas são das concessionárias de água e energia. Das empresas mais reclamadas este ano, em primeiro lugar no ranking está a Amazonas Distribuidora de Energia. Em seguida vem a Águas de Manaus. Uma foragida da Justiça de Roraima responsável por transportar drogas de Manaus para o sul do estado é presa durante a Operação Nova Colina. Adria Rita Oliveira da Costa, de 28 anos, conhecida como Drica, foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e organização criminosa. Segundo a polícia, a mulher é considerada chefe de organização criminosa que comandava o tráfico na comunidade Nova Colina, em Rorainópolis. E os detalhes sobre esta prisão estão sendo dados neste momento, aqui em Manaus, se eu não me engano, na sede da Polícia Civil do Amazonas, localizada no Dom Pedro. Estava prevista uma entrevista coletiva às 9h30, então, neste momento, está sendo realizada essa entrevista coletiva com a imprensa amazonense para dar mais detalhes sobre a prisão da Adria. Destaque agora vem de Brasília. Fala João Pedro Melo. Durante o balanço do primeiro ano de gestão, o ministro Paulo Guedes destacou um crescimento de pelo menos 2% na economia para o ano que vem. Guedes descartou o envio de uma nova PEC ao Congresso Nacional sobre a reforma tributária, apontando que as sugestões do Executivo serão enviadas à recém-anunciada Comissão Especial Mista. É tolice jogar uma terceira PEC para tumultuar o jogo. Temos no nosso conteúdo, estava pronto para ser disparado. Ainda no evento, o secretário especial do Tesouro, Mansueto Almeida, afirmou que o Brasil terá a chance de, no próximo ano, estabilizar a dívida pública. Boemba Boemba, com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! Acorda macacada! É isso aí, vamos direto com aquela musiquinha, Carla Bigato, especialmente pra época que tá chegando. É o Natal no ar, é isso aí. Temos um pensamento de Natal, presidente? Sim. É melhor um peru na mão que 2 na gôndola do Pão de Açúcar. Sempre. É melhor, né, Simão? É melhor um peru na mão que 2 na gôndola do Pão de Açúcar. É verdade. Mas, pelo preço, serão 2 na gôndola. É. O meu peru tá difícil, viu, Simão? Tá complicado nesse Natal, viu? Não quer... Não vai prender o peru no zíper, hein? Tá muito caro, tá muito caro. Tá muito caro pra fazer isso. É muito caro. Eu acho que eu vou fazer a ceia na gôndola do Pão de Açúcar. Boa, Simão! Tá aí uma ideia sensacional. Eu levo a farofa e fico olhando pro peru. Você aqui, o peru ali, comendo a farofa e só a farofa, né? Pronto. Já resolve. E tem breaking news. Boemba Boemba. O caso Queiroz, Simão. Operação Rachadinha. Olha, primeiro que eu acho esse negócio de rachadinha meio pornográfico. É verdade, é verdade, é verdade. Em todos os sentidos. Sem dúvida. Breaking news. Oba! Vamos lá! Boemba Boemba. A rachadinha do Flávio é uma laranja. Segundo o breaking news. Vamos lá! Boemba Boemba. Queiroz resolve mandar depoimento por escrito para o Ministério Público.
Vendi uma Bellini explodida e um Maré cor creme por 7 milhões. Com desconto, né? É verdade esse bilhete. Maré cor creme. Explodido. Ô, Felipe, quem consegue vender uma Maré cor creme merece 7 milhões. Verdade, é justo. É justo. Verdade. É, cada uma, né? Tem mais um Breaking News. Boemba. Loja da Copenhagen do Flávio Bolsonaro é alvo de busca. Uhum. Diz que ele lavava dinheiro com chocolate. Né? Chocolate com laranja, né? Sim, panetone do Flávio. Opa! Chocotone com gotinhas de laranja. Oba! Esse era especial. Gente, hasta amanhã. Presidente Beijo. Simão, hasta amanhã. Bom amigo secreto, Simão. Oba! 9h46. Trazer uma dica aqui para os nossos ouvintes. A gente tem recebido algumas mensagens e a gente sabe que as pessoas vão sair, vão para a região metropolitana, vão viajar, vão visitar parentes no interior. É bom dar uma checada no seu veículo, hein? Faz aquela manutenção básica, vê se não tá faltando nada, pneu tá bom, não tá careca, vidro tá ok, radiador, todas essas dicas para você não ser pego, inclusive na barreira, porque chegou na barreira, seu carro tá irregular, tá atrasado alguma coisa, pneu tá careca, você não vai passar e vai deixar de visitar o parente no interior, Samara. É bom deixar, né, um pedacinho aí, o que sobrou do 13º, uma reservinha para pensar nisso, porque a gente vai protelando, vai deixando para depois, ainda tá bom, quando de repente, né, surge uma fiscalização que vê tudo isso, que observa toda essa situação, aí você vê numa situação ainda pior. Sim. Então, para evitar multas, é melhor levar o carro antes realmente de pegar a estrada, principalmente para fazer aquela revisão. Vamos para Brasília falar com o Ricardo Viula sobre como é que funciona o programa Mais Médico, aliás, o programa Médicos pelo Brasil, que é o novo programa do governo federal que substitui o Mais Médicos. Já está valendo o programa Médicos pelo Brasil, criado para substituir o Mais Médicos. A ideia é levar 18 mil profissionais para as regiões mais necessitadas do país. Ao sancionar a medida, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que permitia a revalidação de diplomas emitidos no exterior por faculdades particulares de medicina com notas 4 ou 5 no MEC. Assim, apenas universidades públicas continuam realizando o exame do Revalida 2 vezes por ano. Em vídeo publicado na internet, o Bolsonaro pediu ao Congresso Nacional para preservar os 3 vetos presidenciais. Para atender a classe média, para o bom desempenho do serviço de vocês, uma prova viva que vocês trabalham muito bem, nós estamos aqui sancionando essa uma lei que é histórica, né? E bem como vetando uma coisa que é normal. Espero que o Congresso mantenha os vetos quando for analisado oportunamente. O presidente também manteve a regra aprovada pelo Congresso para trazer de volta profissionais cubanos do Mais Médicos por mais 2 anos. São 2 as exigências. Primeiro, que o profissional cubano tenha atuado no Mais Médicos até a saída de Cuba do programa em novembro de 2018. Segundo, que o médico cubano tenha permanecido no Brasil enquanto naturalizado residente ou com pedido de refúgio até 1º de agosto, data de publicação da medida provisória do Médicos pelo Brasil. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, o profissional cubano pode depois concorrer a uma vaga no novo programa, desde que faça o revalida. Eles são admitidos no programa Mais Médico, que é o antigo, por 2 anos, aonde eles, durante 2 anos, eles vão ter que fazer a revalidação dos seus diplomas. Conseguindo a revalidação dos seus diplomas, eles estão incorporados ao sistema convencional brasileiro, não concluindo, eles estão desligados. Ainda conforme o ministro da Saúde, o edital do primeiro processo seletivo do Médicos pelo Brasil deve sair no próximo mês de fevereiro, com as contratações iniciais ocorrendo a partir de abril. A previsão é que o Mais Médicos seja substituído por completo em até 2 anos. 9h51 após decreto presidencial que autoriza a plantação de cana-de-açúcar na Amazônia. Ambientalistas afirmam que o país não precisa ampliar as áreas de cultivo. A reportagem é de Guilherme Guedes.
O Ministério Público Federal entra na justiça contra a União para revogar o decreto presidencial que autoriza a plantação de cana-de-açúcar na Amazônia. Na ação, os procuradores pedem que não seja editado um novo decreto sobre o tema, até que se demonstre através de estudos técnicos e científicos que a medida não comprometa o meio ambiente. A apuração do Ministério Público foi iniciada a partir de representação de um pesquisador que não teve o nome divulgado, acompanhada de estudos científicos divulgadas pela revista eScience, publicação de maior impacto científico no mundo. É o que diz o procurador da República, Igor Espíndola. Isso é preocupante porque os estudos anteriores nos autorizavam a concluir que o cultivo desse tipo de atividade na Amazônia